Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Estamos aqui agradecendo a Deus esta oportunidade, porque quando nos reunimos para este Evangelho, formamos esta grande foco de luz, ajudamos a espiritualidade no seu trabalho, com os nossos pensamentos e amor nos nossos corações. Então nós rogamos a Deus, a Jesus e a espiritualidade superior, que estejam conosco em todos os lares desta corrente de orações. Começamos então o nosso Evangelho, que é do capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, item 9, instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo, revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para analisar-lhe as causas e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, que vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário, até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos. Mas, alguns destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever algo da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e então tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas ante esta visão sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar e, mais ainda, com a de se abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem aqueles que talvez lhe destruíram a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe deem força no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir na terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, pois, a sua conduta nesta família? Ela dependerá mais ou menos da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível, sobre a qual sucumbe às vezes, se sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou a má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência pôde provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é preciso voltar os olhos sobre o passado. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão o seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então vós mesmos, atormentados de remorsos, pedireis para reparar vossa falta.
Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual os cercareis de cuidados mais esclarecidos, e ele, cheio de reconhecimento, vos cercará de seu amor. Não rejeiteis, pois, a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não é o acaso que o fez assim e que vô-lo deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e daí julgai se um ou o outro já muito odiou ou foi muito ofendido, que um ou o outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto, e dizei-vos, um de nós dois foi culpado. Merecei as alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas há muitos dentre vós, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, desenvolvem esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa ou por negligência. E mais tarde vosso coração ulcerado pela ingratidão de vossos filhos será para vós desde esta vida o começo da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil como poderíeis crer. Não exige o saber do mundo. O ignorante como o sábio pode cumpri-la. E o Espiritismo veio facilitá-la, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os maus instintos ou os bons instintos, que traz de sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios, e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre a árvore. Se deixais se desenvolverem o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ver mais tarde pagos pela ingratidão. Quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos, se não se saem bem, não têm censuras a se fazer, e sua consciência pode estar tranquila. Mas ao desgosto muito natural que experimentam do insucesso dos seus esforços, Deus reserva uma imensa consolação, pela certeza que não é senão um atraso e que lhes será dado acabar em outra existência a obra começada nesta, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Deus não faz a prova acima das forças daquele que a pede. Não permite senão aquelas que podem ser cumpridas. Se não se triunfa, não é, pois, a possibilidade que falta, mas a vontade. Porque quantos há que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem? E a estes estão reservados os prantos e os gemidos em suas existências posteriores. Mas admirai a bondade de Deus que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, em que seu orgulho está enfim domado, e é então que Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo, que se lhe lança aos pés. As fortes provas, entendei-me bem, são quase sempre um indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas por amor a Deus. É um momento supremo e nele, sobretudo, importa não falir murmurando, se não se quer perder-lhe o fruto e ter de recomeçar. Em lugar de vos lamentardes, agradecei a Deus que vos oferece ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saídos do turbilhão do mundo terrestre, entrardes no mundo dos espíritos, nele sereis aclamado como o soldado que sai vitorioso do meio do combate. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. É uma pungente angústia essa, mas que pode melhor nessas circunstâncias
revelar a coragem moral que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há extrema aflição, não há desesperos eternos. Porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra sempre. Que mais consolador, mais encorajador que esse pensamento de que depende só de si, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mas, para isso, é preciso não deter o olhar sobre a terra e não ver senão uma única existência. É preciso se elevar, planar no infinito do passado e do futuro. Então a grande justiça de Deus se revela ao vosso olhar. E esperai com paciência, porque entendeis o que vos parecia monstruosidades na terra. As feridas que nela recebeis não vos parecem mais do que arranhões. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem sobre sua verdadeira luz. Não são mais os laços frágeis da matéria, reunindo os membros, mas os laços duráveis do espírito que se perpetuam e se consolidam, em se depurando em lugar de se romperem pela reencarnação. Os espíritos que, à semelhança dos gostos, a identidade de progresso moral e afeição levam a se reunirem, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, se procuram para se agruparem, como fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. E se em suas peregrinações estão momentaneamente separados, reencontram-se mais tarde, felizes com os novos progressos. Mas como não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham a se encarnar entre eles para aí aurir conselhos e bons exemplos, no interesse do seu adiantamento. Eles causam por vezes perturbações, mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos. Vinde em sua ajuda e mais tarde no mundo dos espíritos a família se felicitará de haver salvo do naufrágio os que a seu turno poderão salvá-la de outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. Meus irmãos, esta lição é maravilhosa porque explica tantos conflitos que a gente vê por aí afora e às vezes não consegue compreender. Mas graças a Deus a nossa doutrina esclarece bem isto. Nós somos espíritos imortais, nós já tivemos muitas existências. Então quantos pais, mães, filhos, amigos, inimigos. Porque como estamos evoluindo, nós fomos criados simples e ignorantes. E dentro dessa nossa ignorância, assim como nós juntamos os afetos, nós também deixamos pela nossa caminhada muitos desafetos. Muitos que ainda não nos perdoaram e que nós também não perdoamos. Mas Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar, de corrigir a nossa caminhada, de corrigir os erros e de amar. Nós temos que amar a todos indistintamente. E por isto, a gente vem, reencarna aqui no plano físico e forma famílias. A família, pode-se dizer, é o laboratório onde a gente vai junto se aperfeiçoar, um fortalecendo, ajudando o outro. É assim que tem que ser. Mas dentro da família, às vezes, tem muitas dificuldades. Não estou falando de dificuldades materiais, físicas aqui, mas dificuldades espirituais que já vêm de existências passadas para se resolverem. E no meio dessas famílias, às vezes, vêm membros que se odiaram e que hoje estão juntos para se amarem. E aí
como ainda no fundo guardam aquele ressentimento, mesmo que não consigam explicar, fica difícil manter a harmonia, a paz e o amor como tem que ser. Então há muitos conflitos. E a ingratidão é complicado para os pais aceitarem, principalmente aqueles que fizeram de tudo para criar os seus filhos. E na velhice, às vezes, quando naquela parte da vida terrena, onde tem mais necessidades de carinho, de amparo, de consolo, de força, às vezes são abandonados, maltratados. E é difícil entender isso, tanto para quem está de fora, quanto para quem está vivendo isso. Mas a gente não deve se ater no presente. Nós temos que voltar os olhos para o passado. Porque no passado, um desses dois muito magoou, não perdoou, muito prejudicou. Ou os dois. E que não é o acaso que estão juntos nessa existência. Como ainda vivemos num mundo de provas e expiações, num mundo atrasado, dá para dizer assim, nós necessitamos ainda do reconhecimento, mesmo que a gente não admita. Aquilo que a gente dá de boa vontade, a gente quer ao menos receber uma gratidão, um reconhecimento. E isto é em relação aos filhos. O que a gente deu, a gente espera. Ao menos um carinho. E é da nossa natureza essa imperfeição, porque eu considero imperfeição, porque quando a gente dá as coisas com total desapego, nós não temos que esperar nada em troca, nem o reconhecimento dos filhos. Nós temos que fazer a nossa parte, porque a cada pai, a cada mãe, como diz no nosso Evangelho, vai ser perguntado: o que fizestes dos filhos que eu te confiei? Deus vai nos fazer essa pergunta. Se nós agimos bem, se nós fizemos tudo aquilo que cabia, se aparamos todas as arestas destes filhos que vimos ao longo da sua existência, se conduzimos-o ao bem, nós fizemos a nossa parte. Caso contrário, se nós ainda incentivamos aquelas mazelas que eles trazem, não querendo cobrar, porque querendo ser bonzinhos, passando a mão nas suas imperfeições, não querendo ser um pouquinho mais áspero e colocá-lo no caminho correto, nós iremos no futuro receber essa ingratidão. Aqueles pais que cumprem a sua tarefa e mesmo assim recebem essa ingratidão, não tem que se preocupar, porque fizeram a sua parte. E como fala no nosso Evangelho mais adiante, nós vamos estudar o dever. O primeiro dever que nós temos é conosco mesmo. Nós temos o dever de nos corrigir moralmente e o dever de auxiliar o nosso próximo. Então, se é nosso dever, nós temos que fazer de coração, com amor, sem esperar nada em troca. Porque a gente sabe que aquilo que a gente faz com amor, que a gente dá simplesmente para ajudar, nós somos os maiores ajudados, nós somos os maiores beneficiados. Quando a gente cumpre com o nosso dever, porque o dever é a nossa obrigação, nós fizemos a nossa parte, não temos que nos preocupar. Então os filhos difíceis, não é à toa que às vezes vêm para a gente. São aqueles que a gente tem que dar mais amor, mais carinho,
que a gente tem que aparar as arestas com carinho, sendo firme e muito amor. Abraçar aquele filho difícil, não importa se é criança, se é adolescente, se é adulto, se é idoso. Abraça, trata com carinho. Mas quando tiver que ser firme, seja firme. Não tenham medo de aparar as arestas, de corrigi-los, enquanto ainda são crianças ou adolescentes. Porque eles vieram para nós justamente para que a gente conduza-os no caminho do bem. E todas aquelas imperfeições é porque a gente pode corrigir, dando o nosso amor, o nosso exemplo, porque o exemplo corrige, o exemplo educa mais do que palavras mil. A gente tem que pensar também que os filhos não são nossos. Então nós temos que sabê-los amar, sem o apego, sem querer fazer o dever de casa do outro. Nós temos que fazer a nossa parte e conduzi-los para que eles façam a deles, com muito amor. E às vezes a gente vê, como fala aqui, famílias extremamente unidas, mas no meio daquela família vem um difícil, que até chamam, né, de ovelha negra da família. Pois esses aí precisam de mais amor, de mais carinho, de mais compreensão, porque vocês não imaginam o quanto nós aprendemos com estas pessoas difíceis que vêm na nossa vida. Se Deus não fizesse assim, a evolução das famílias não seria tão fácil assim. Porque quando está tudo bem, está tudo na calma, ninguém move um dedinho para melhorar. E conosco seria assim. Se em todas as famílias só tivesse harmonia, a paz, a tranquilidade, não tivesse nenhuma batalha a vencer, nenhuma dificuldade, não iríamos evoluir. A nossa evolução não se daria tanto como quando a gente passa por dificuldades, quando a gente ajuda as pessoas, essas pessoas difíceis que vêm para nós, a galgar um passo a mais na sua evolução. Quando a gente ajuda o nosso semelhante, que maravilha! Quando a gente sai daqui e chega na pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, e vê, eu venci. Aquele dever que veio para mim, eu cumpri. E é isto que a gente tem que fazer. Rezar bastante, trazer para dentro do lar da gente a oração, ensinar as crianças desde pequenininho a fazer uma prece, a qualquer problema se ligar a Deus, a pedir ajuda para o seu anjo de guarda, o seu protetor, a buscar isso aí, essa espiritualidade, a ensinar as crianças que não somos só matéria, que esse corpo, essa roupa que a gente está usando hoje, em seguida a gente vai ter que deixar e partir para a verdadeira pátria. Então essas coisinhas pequenas que a gente julga, a gente tem que ensinar desde criança. Porque aqueles filhos que a gente não orienta, que seguem apegados às coisas materiais, que são ingratos no futuro com seus pais, quando eles partirem para a pátria espiritual, eles vão sofrer muito. E qual é a mãe, qual é o pai que vai querer ver os seus filhos em sofrimento? Ninguém. Então vamos fazer hoje aquela tarefa que nos cabe, para que no futuro a gente não veja o sofrimento dos nossos filhos. Se nós tivermos filhos é porque recebemos essa missão de Deus, missão de pai, missão de mãe.
E isto nós temos uma obrigação de cumprir, de fazer a nossa parte o melhor possível. E como diz aqui, se por acaso a gente fizer tudo que estiver ao nosso alcance e não conseguir fazer esse espírito que veio para nós melhorar 1 milímetro, a culpa não é nossa. Ele vai ter que acordar para as verdades da vida, vai ter que fazer a parte dele e um dia, com certeza, nos reencontraremos novamente. Porque as famílias são assim, gente. As famílias, as pessoas da família que partem, eles, com certeza, um dia a gente se reencontra de novo. Não existe separação eterna. E no mundo espiritual nós temos a nossa família espiritual, que é a verdadeira família. Essa família que hoje nós temos não quer dizer que seja a nossa família verdadeira. Não. Muitas vezes a gente vem aqui com pessoas com desafetos para parar as arestas. E lá na pátria espiritual, sim, os nossos verdadeiros amores. Lá formamos grandes grupos de espíritos afins, porque na pátria espiritual a gente se reúne com os afins. E a vida é isso aí, gente. É linda, vale a pena ser vivida a cada segundo, e nós é que complicamos às vezes. Então, vamos fazer bem feita a nossa parte. Agradecemos a Deus esta maravilhosa lição, que possamos sempre, cada vez mais nos melhorar. Agradecemos a Deus essa pandemia que estamos vivendo agora, porque isso aí vem nos alertar que alguma coisa errada estávamos fazendo. Gente, falta muito amor no nosso planeta. Mesmo que ainda exista muitas pessoas boas, existem muitas pessoas que ainda não acordaram, que ainda têm tudo para ajudar, para fazer o bem e ainda não acordaram. Que a salvação de todos nós é a caridade, é não nos fecharmos no nosso mundo, é termos todos como irmãos e tudo aquilo que a gente quiser para a gente tem que desejar e fazer para os outros. Então, nosso mundo estava tão conturbado, ninguém tinha mais tempo para ninguém, a família estava totalmente largada pela ambição, pessoas querendo cada vez mais, e aí juntar e amontoar dinheiro e bens e tudo material e a matéria, esquecendo da nossa essência, que é espiritual. Nós não podemos esquecer que nós somos espíritos imortais vestindo um corpo. Nós não somos um corpo físico, material, vestindo um espírito. Não, nós somos espíritos vestindo um corpo. Então isso aqui é rapidinho para nós, nesse laboratório onde a gente vem aqui testar se evoluímos, se melhoramos, corrigir, fazer o nosso melhor. Então que Deus nos dê força. Agradecemos por todas as dificuldades que nós passamos, porque nós evoluímos bastante com as dificuldades. E que Deus nos dê a paz, nos dê saúde do nosso corpo, para que a gente consiga seguir a nossa caminhada firmes. Que todas essas pessoas que estão partindo nesta pandemia sejam acolhidos, esclarecidos, amparados nesta parte, na pátria espiritual. E sabemos que está tudo certo, esses que estão indo é porque tinham que ir, se programaram para ir. E quem está ficando tem uma grande tarefa a fazer, a cumprir. Ajudar o nosso planeta nesta transição de planeta de provas e expirações para planeta de regeneração. Começando dentro dos nossos lares a nossa reforma íntima. É fazendo o nosso melhor. Como se
24 horas por dia tivéssemos alguém nos vigiando. E é assim que a gente deve agir, fazendo sempre o nosso melhor. Que Deus, que a espiritualidade fluidifique e coloque o remedinho nas águas de todos os lares desta noite, conforme as necessidades e merecimento. Pedimos por todos os doentes, por todos os médicos, enfermeiros e trabalhadores dos hospitais que estão na linha de frente nesta batalha contra este vírus. Que possamos formar uma corrente de luz tão grande que aos pouquinhos esse vírus comece a ser dissipado, porque só o será com os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos têm força. Pensamentos de luz, pensamentos de amor, pensamentos de paz. Que Deus, que Jesus, que a espiritualidade superior estejam com todos, que tenhamos uma excelente noite, que possamos, durante o sono do nosso corpo físico, fazer um pouquinho por nós, trabalhar na pátria espiritual, ser útil, estudar para o nosso melhor. Que Deus fique com todos e que assim seja.